Logotipo do Instituto Claro. Como trabalhar com paisagens no ensino fundamental 1. Sueli Ângelo Furlan, professora de Geografia da USP. Qual é a importância do conceito de paisagem para o ensino de Geografia? A paisagem é um conceito estruturante da geografia. Nasce com a própria geografia, desde que os naturalistas, quando primeiramente tentaram enunciar as bases do conhecimento da geografia, trabalharam inicialmente com esta imagem que a gente tem dos territórios, assim como lugar, região, espaço geográfico. A paisagem é um conceito que organiza muitas das metodologias, muitas das formas de explicar o território. A paisagem, ela tem na geografia várias escolas, porque justamente é um conceito de mais de 100 anos, né? Então ela é um conceito que acabou sendo estudado por diferentes abordagens e metodologias. O professor, ele é o autor, né, das aulas, então ele pode pegar todo esse grande leque de possibilidades que a paisagem permite estudar e ele fazer as escolhas conforme os temas que ele tem que trabalhar. Ele quer trabalhar um tema da agricultura, ele pode dar entrada inicialmente pela paisagem, depois trabalhar outros aspectos. Se ele quer ensinar a paisagem, ele pode também trabalhar o que a gente chama de paisagem simbólica, a paisagem das territorialidades, das redes de significados, o que a gente sente, o que a gente vê, onde a gente vive, ou trabalhar com a paisagem também sistêmica, vista como um sistema territorial. Como introduzir o tema no ensino fundamental 1? Para o professor do Fundamental 1, com as crianças pequenas, é muito bom trabalhar a percepção, trabalhar esse olhar, a construção desse olhar. Então, a vivência de campo, levar as crianças para fora da sala de aula, para estarem numa paisagem e poder perceber seus elementos. Depois que o aluno já tem algum conhecimento sobre o que significa a paisagem, aí o professor pode ir dando novas complexidades. Então, vamos mapear, vamos reconhecer qual é a história que essa paisagem conta e aí construir uma narrativa para essa paisagem. Então, vou entrevistar pessoas, quem mora lá, o que faz, o que sente, o que conhece. E também posso ir para os aspectos do sistema natural. Sim, eu estou morando numa paisagem que tem um relevo, eu estou descendo uma ladeira, eu estou próxima de um rio, né? Então, começar a trabalhar a morfologia da paisagem a partir da geografia física, de elementos da geografia física. É claro que também é preciso a gente olhar para a produção geográfica, que já falou muito sobre algumas paisagens, e entender o que eu vejo a partir de uma reflexão que já está acumulada. Eu sei, por exemplo, nós estamos aqui na Mata Atlântica, né? Nós somos Mata Atlântica. A gente sabe que a Mata Atlântica foi muito degradada. Mas como que eu ensino isso, né? Mostrando um pouco os elementos que identificam essa degradação ou essa alteração. Onde não tem floresta, onde tem floresta. E eu vou ampliando, vou ganhando mais escalas e a paisagem ela pode ser inclusive cartografada em unidades espaciais e tal. Hoje, com tecnologias, pode-se fazer isso com muita efetividade, com imagens de satélite, navegar, expedições virtuais, tudo isso é possível fazer. Quais atividades práticas podem ser propostas? Então, um exemplo de atividade muito simples que pode ser feita nessa primeira apreensão da paisagem é a apreciação da imagem fotográfica, né, de algumas paisagens para perceber a diferença entre elas, as diferenças mais visíveis, cores, arranjos, objetos. Isso pode ser feito em data show, pode ser feito, se não tiver o recurso audiovisual, pode ser feito em fotografias como se fossem álbuns, mas é um trabalho de apreciação com muita leveza e abertura para que as crianças possam falar, isso pensando em crianças menores, né? Possa falar sobre o que ela está vendo. Depois o professor, no segundo passo, pode tentar sistematizar esse olhar para que o aluno perceba compartimentos. Então pode-se usar um overlay, um papel transparente, e o aluno vai definir compartimentos. O que é, por exemplo, compartimento com certo tipo de vegetação, ou um compartimento com um certo tipo de ocupação humana, onde mais edificações, tipos de edificações, e aí é um desenho sobre uma imagem que ele observou, ele tentando entender os compartimentos. Isso é o início do que a gente chama unidades de paisagem, né? Que lá na frente outros exercícios podem dar mais complexidade. A partir disso é muito importante que os alunos conversem, trabalhem sobre esse desenho, possam construir legendas, se o professor quiser levar isso para um esboço cartográfico, ou também o professor pode pedir textualizações. É muito importante associar o que eu vejo a uma escrita capaz de descrever o que eu vejo. Isso pode ser feito coletivamente ou individualmente, o professor pode reunir esse material e criar um álbum das paisagens apreciadas, estudadas, e que as crianças podem visitar a todo momento esse álbum para lembrar o que fizeram e também continuar conversando sobre elas.
Como diversificar as atividades para trabalhar o tema ao longo do ano? Ao longo de um tempo maior, se o professor tiver uma sequência didática que ele queira explorar com mais tempo, a paisagem pode ser estudada com vários tempos, né? Vários tipos de estratégias. Então, primeiramente eu vou fazer essa apreciação mais sensorial, depois eu vou um pouco para a cartografia, depois eu posso fazer trabalho de campo, visitar paisagens, depois eu posso comparar paisagens, depois eu posso, em vez de ficar só na paisagem, fico na paisagem local, entendendo ela bem, depois comparo com outras paisagens de outras situações de outras crianças. Eu posso gerar até uma lógica de intercâmbio para as crianças trocarem ideias sobre as paisagens visitadas. Depois eu posso ir para um mundo que é mais distante ainda, fazendo as viagens virtuais, para entender como é que são as paisagens de outros climas, de outros tempos. Isso tudo vai da criatividade do professor, mas desde que ele consiga construir uma sequência e que tudo faça sentido para o aluno e que possa se articular de uma maneira que o aluno continue com o seu interesse. Como avaliar? O professor pode estabelecer para cada etapa da sua sequência didática ou da atividade que ele está propondo, o que ele espera desse aluno e ele pautar isso da maneira como ele achar conveniente. Pode ser com registros escritos, pode ser com alcançou, não alcançou, mais ou menos, e depois dar atenção para esses alunos que estão num processo de aprendizagem e que estão precisando de alguma atenção especial porque não alcançaram o objetivo. Quando eu estou educando o olhar, eu me lembro muito de uma frase de um professor, na época que a gente fez os parâmetros ainda, curriculares, que ele diz assim: eu gostaria muito que o meu filho chegasse, quando vislumbrasse uma paisagem na cidade, e soubesse falar sobre ela. Então, isso já é uma forma de você avaliar se o aluno aprendeu, né? Ele sair aqui, por exemplo, numa paisagem que tem árvores, que tem águas, e que tem cidades, e que tem agricultura, e ele conseguir falar sobre isso, e não conseguir ficar com uma explicação muito ligeira. Onde saber mais sobre o tema? A bibliografia sobre paisagem talvez seja uma das mais vastas na geografia, porque, como eu disse, é um conceito que estruturou o início da geografia, desde Humboldt, os quadros naturais, né? Acabamos de lançar um livro aqui na casa, na geografia, chama Da Necessidade da Geografia. Nesse capítulo que eu escrevi, tem as diferentes formas de como se trabalha a paisagem, tanto do ponto de vista simbólico, do pertencer a uma paisagem, como do ponto de vista da paisagem como um sistema natural-cultural. Então, a ecologia da paisagem, como que funciona a paisagem como habitat, tudo isso está lá. No ensino, a gente também tem, eu acho que eu cheguei a publicar, e acho que também a professora Sônia Castelar chegou a publicar, esses conceitos básicos da geografia, como que o professor pode trabalhar em sala de aula. facebook.com/Instituto Claro, twitter.com/Instituto_Claro, instagram.com/Instituto Claro. Créditos finais. Logotipo do Instituto Claro.